E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Família vascaína, se não for inscrito aí, dá essa moral pra gente, se inscreve aqui no canal, no Vasco em Família. Deixa aquele like também, porque o like é muito importante pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos aqui do canal Vasco em Família. Família vascaína, vamos começar aí falando do jogo, né? O Vasco acabou ganhando aí o Resende de 3-1. Vamos dar a nossa opinião aí sobre o que a gente viu dessa partida, né? O Vasco começou ali meio sonolento, né? A gente viu ali o Marcelo Cabo até cobrando essa postura do Vasco, parecia que estava jogando um solteiro contra casado ali contra o Resende. Mas aí depois o time se ajustou, principalmente no segundo tempo, e conseguiu aí ganhar o jogo por 3-1. Família, eu não quero falar muito dessa situação desse jogo, ou dizer que o time melhorou, porque eu acho que não tem parâmetro algum, principalmente já visto aí que o Resende, né, a gente viu ali na transmissão, acho que mandou 11 jogadores embora, muitos jogadores que não vinham jogando, né, nesse jogo aí contra o Vasco, e mesmo assim o Vasco teve uma certa dificuldade no jogo, né? Não foi assim tão fácil, apesar de ter criado muitas oportunidades, o Resende nem ter tanta chance assim, mas era para o Vasco ganhar de um placar mais extenso, né? A gente tem que sempre ter como parâmetro aí a Série B, onde a gente vai pegar times mais qualificados e o Vasco ainda tem que melhorar muito, principalmente o setor defensivo. De criação, hoje o Vasco criou, mas tem essa situação aí que muitos jogadores do Resende ali não vinham jogando, né? Foram 11 jogadores aí que estavam terminando o contrato, acho que é quarta-feira agora que ia acabar. O Resende acabou dispensando os jogadores que eram titulares aí do time do Resende e mesmo assim o Vasco aí ganhou só por 3-1. O que a gente pode tirar o seguinte, família vascaína? Eu vejo evolução no Vasco, vejo uma certa evolução sim, principalmente tendo parâmetro o time de 2020. Eu não canso de falar isso porque isso é realidade. O Vasco ainda precisa de uma melhora muito grande para se tornar um time competitivo, tendo em vista aí a Copa do Brasil e a Série B, que não vai ser moleza. Vejo diversos times jogando aí a Série B, não vai ser mole, principalmente essa situação que o Vasco é a vitrine. O Vasco é o maior da Série B, maior torcida, e todos os times aí vão querer jogar para cima, com disposição, então o Vasco vai ter que melhorar muito. A gente precisa ter esse entendimento que ainda não tá bom. O Vasco não classificou no Carioca, o Vasco tá ganhando de times aí, cara, vamos ser sinceros, com todo respeito, de nível de várzea aqui no Carioca, com todo respeito, e a gente tem que sim melhorar o nosso futebol, a gente tem que botar esses caras na roda se a gente quiser subir de novo. Precisa de reforço, a gente não tá vendo aí mais falar de reforços, então acho que o que eu tiro do jogo de hoje é um time em evolução, principalmente do ano passado. Hoje tem as peças de velocidade, hoje é um time que cria, que corre. A gente viu ali uma mudança que eu acho que melhorou muito o time do Vasco, que foi a mexida quando ele tira ali o Laranjeira, coloca o Figueiredo e traz o Morato para o meio. Já é uma situação em que a gente vai poder usar ao longo da temporada, né? Por exemplo, hoje se tivesse o PEC, ficaria o Léo Jabbar por um lado, caso também a gente não tivesse o Marquinhos Gabriel, e o Morato poderia ali muito bem fazer essa situação ali, já que não tinha o Marquinhos Gabriel, porque o Carlinhos não dá para usar. Então o Morato viu que dá para fazer o meio ali, jogando mais como armador, e aí usar o PEC, o Léo Jabbar pelos lados do campo. Então deu para ver ali alguns testes que a gente pode fazer, principalmente achei esse muito legal, o caso do Morato, mas o que eu tiro desse jogo precisamos melhorar, não tá bom, ganhamos de um time que mandou 11 jogadores embora, então é pouco, a gente tem que apresentar muito mais, principalmente o tamanho disso aqui. Família vascaína, então é isso aí, o Vascão ganhou aí por 3-1, mas a gente vai falar de uma situação muito importante também, que foi hoje a live aí do Levin com os youtubers, onde ele passou aí bastante coisa aí, pretendo trazer no vídeo de amanhã também alguns cortes aí que eu fiz sobre essa live aí que eu acho muito interessante para o nosso Vascão e que o torcedor, meu canal aqui é pequenininho, a gente está crescendo pouco a pouco aí, mas eu tento trazer aqui a filosofia no canal de que o futebol, família, é o produto final.
para construir um time campeão, vem todo um processo, e que às vezes a gente não está ligado nessa situação. A gente passou aí 20 anos reclamando de treinador, de substituição, de jogadores que não têm condição de jogar no Vasco, e a gente tem que passar a entender que o produto final é o campo ali, é a bola. Tem todo um processo para se construir um time campeão que a gente não vê. A gente não vê essa gestão. E aí a gente bate nessa situação aí do Jorge Salgado, que eu não vejo de maneira alguma uma mudança de postura, uma mudança de filosofia, de mudar o Vasco de estrutura e de mostrar o produto final, né, que é o campo ali, bola, jogadores mais competitivos para o Vasco brigar por campeonatos, por estar lá em cima, ou passar a confiança que a gente vai subir para a Série A, ou a gente fazer uma grande Copa do Brasil. Alguém aí tem essa confiança que o time do Vasco hoje pode te dar isso, te dar essa segurança que vai subir com tranquilidade, ou que vai passar aí, chegar longe na Copa do Brasil? Então a gente tem que entender que ali é o produto final. A gente precisa cobrar todo esse processo. E aí que entra as questões políticas. A gente vê muito torcedor aí, família vascaína, falar: o Vasco vai jogar hoje e vocês estão falando de política. Mas política, como o Peruca Vascaíno disse na live do Léo, é a ferramenta para mudar o que a gente está vendo. A gente não tem que ficar só focado no campo bola. Isso é o produto final, como eu estou dizendo. A gente tem que exigir dos nossos candidatos mais projeto, que possam mudar aquele cenário que a gente gosta tanto, que é o futebol. Então, família vascaína, eu vou trazer aqui um trecho, né? O Levin mostrou aí diversos livros que ele está lendo aí, mas é o seguinte, Ferran Soriano, ele fez um livro, ele participou aí do processo de reconstrução do Barcelona, né, em 2003. A gente vê essa máquina que é o Barcelona. E quando a gente vê o Levin falando de processos aí de gestão, processos administrativos, ferramentas administrativas, isso é tudo muito novo, isso é tudo muito chato de se dizer. Às vezes o torcedor fala: cara, o que isso vai interferir no campo e bola? E interfere muito, é o que eu tô falando, família. A gente precisa de um processo, a gente precisa de profissionais qualificados, profissionais que possam mudar tudo que a gente vê no Vasco da Gama hoje em dia. E é o seguinte, então esse cara que é o Ferran Soriano, ele também teve esse questionamento quando ele chegou no Barcelona por uma pessoa que trabalhava no clube. Então ele falou o seguinte, quero ler só esse trecho aqui do livro. Ele fala o seguinte: na época que ele chegou no Barcelona, um dos gestores do Barcelona da época disse o seguinte para ele: amigo, vou lhe dar um conselho. Não venha aqui disposto a aplicar grandes técnicas de gestão e nem com vontade de usar o senso comum nem a lógica empresarial. O futebol é diferente. O que conta aqui é se a bola entra ou não. Então, família vascaína, vê o que o Barcelona se tornou ao longo do tempo, né? O que foi o Barcelona de 2003, uma crise financeira muito grande. O cara aplicou situações de gestão que ele tinha um conhecimento, né, na área empresarial, pegou esse conhecimento, estudou o futebol, estudou o Barcelona e aplicou algum desse conhecimento, e o Barcelona, olha o que virou. Ou seja, processos transforma o campo, bola, numa máquina. E é isso que a gente precisa no Vasco. É simples assim. Esses conceitos de nós torcedores de somos Vasco, que isso, tá falando de política, poxa, hoje o Vasco joga. Sim, é válido, mas a gente tem que se preocupar com isso. E aí eu vou passar um trecho aí da live do Levin, em que ele fala um pouquinho disso aí. Família vascaína, acompanha aí, tamo junto e é muito bom ser Vasco. Para mim importa o Vasco ser campeão e as pessoas entenderem de uma vez por todas de que o caminho para o Vasco ser campeão não é esse que estão ali fazendo. Esse não é o caminho. Esta não é a forma correta de tratar um gigante. Um gigante está sendo tratado como um anão. Um clube com potencial de ser o maior clube do mundo está sendo tratado como um clube pequeno. Está sendo tratado de forma amadora. E isso é inaceitável. Quanto a mim, estou à disposição do Vasco, hoje, amanhã e sempre, para que o Vasco tenha de mim aquilo que ele queira. Porém, desde que entendam também
de que eu não vou perder o meu tempo sendo bucha de canhão de ninguém. Eu entro para resolver o problema do Vasco em qualquer função que me queiram dar, desde que me deixem resolver o problema do Vasco. O meu compromisso não é com o dirigente vascaíno, e sim com a torcida vascaína em todo o Brasil e no mundo, de fazê-la gritar é campeão.